Mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção e compartilhassem ao máximo esse vídeo, tá? Olha só. O TSE montou uma operação com os Estados Unidos para fornecimento de chips para urnas eletrônicas na eleição de 2022, em uma operação que envolveu até Taiwan, tá? E nós temos o áudio, inclusive, que expõe esse caso. Prestem atenção. Destacou num artigo recente, Oliver, na revista Foreign Policy, uma operação feita nos bastidores em relação aos esforços para evitar questionamentos à urna eletrônica. E tem uma passagem particularmente curiosa que envolve Taiwan e garantia do envio de chips para atualização das urnas eletrônicas aqui no Brasil. Como é que foi esse movimento? Bom, aqui a gente está vendo a jornalista Natuza Neri, né? Ela está falando com a pessoa dizendo o seguinte: olha, a gente teve esforços ali para evitar comentários negativos e críticas à urna eletrônica, né? Como se, cara, que democracia é essa que não se pode fazer críticas a qualquer coisa que seja no país? Um país que deixa isso acontecer, né, não permite a população fazer críticas, não pode ser chamado de democracia, né? Ele também contou com o apoio diplomático dos Estados Unidos? Em função da pandemia, houve uma escassez global de semicondutores, de chips, e isso representou um problema para a Positivo Tecnologia, uma empresa brasileira do Paraná, que teve que atualizar milhares de urnas eletrônicas, e desde 2021, na verdade, houve essa escassez, e durante o ano de 2022 foi preciso obter semicondutores. Apesar dessa crise, o TSE foi informado desse problema, mas havia uma grande preocupação de que essa questão pudesse ser utilizada pelo presidente da República, pelo Bolsonaro, para dizer: olha só, eles não estão conseguindo fazer essa atualização técnica das urnas, em função disso não podemos confiar nas urnas eletrônicas. Ninguém aceita mais esse voto que está aí. Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. O TSE. Bom, aí eles colocam o áudio, né, do presidente Bolsonaro falando a respeito do voto impresso. Naquela época nós tínhamos em tramitação a PEC do voto impresso. Existia uma maioria absoluta para aprovação dessa PEC. As pessoas foram às ruas aí aos milhões no Brasil inteiro, inclusive na Paulista. Foi algo sensacional em favor da PEC do voto impresso. Teve uma manifestação a nível Brasil só para apoiar a PEC do voto impresso. Eu estive na Paulista, inclusive, estava lotada, tá? E nós tínhamos maioria para aprovação. Só que depois que o ministro Barroso, que à época era presidente do TSE, fez uma visitinha com lideranças partidárias lá na Câmara, misteriosamente a maioria virou minoria. E nós tivemos aí uma derrota na aprovação da PEC do voto impresso. O que o presidente Bolsonaro quis dizer com aquele áudio que eles mostraram, que se não tiver voto impresso não vai ter eleição, é que não seria eleição, né? Seria um jogo de cartas marcadas, né? Foi isso que ele quis dizer. Não que daria um golpe ou coisa do tipo, como eles deixam subentendido aí, tá? Mobilizou o Rubens Barbosa, um ex-embaixador brasileiro em Washington, e também a diplomacia americana, para se aproximar de Taiwan, das empresas em Taiwan que são fundamentais para a produção de semicondutores, e convenceram essas empresas a priorizarem a demanda brasileira e não muitos outros pedidos, porque obviamente houve grandes demandas e atrasos por numerosos clientes ao redor do mundo, e teve esse fator que complicou ainda mais a situação, porque obviamente o Brasil e Taiwan não possuem uma relação diplomática oficial, e a relação entre o Brasil e a China é muito importante em função de... Bom, no áudio aí a gente vê realmente que eles fizeram esses trâmites aí com o governo americano, né, intermediação ali, para que Taiwan pudesse fornecer aí esses chips para o Brasil, tá? E aí tem muita gente falando, pô, mas isso aí não caracterizaria uma interferência no processo eleitoral de 22, o que é vedado, tá? Um país estrangeiro não pode interferir no processo eleitoral de um outro país soberano, tá? Isso não pode acontecer. Né? Só que o TSE precisava atualizar essas urnas. Vocês se lembram, né? Já faz algum tempo, mas todos os anos elas são atualizadas, tá?
E a desculpa que eles usaram para utilizar essa forma aí foi justamente que não tinha chips no mercado. Não, realmente tivemos a pandemia, a demanda cresceu, parou a produção, né? Inclusive, eles mesmos é que fomentaram o lockdown, o tranca tudo, a economia a gente vê depois. Olha, até aqui tudo bem, tá? Eu, particularmente, se for só para isso, tá? E entendam, pessoal, eu não posso criticar urna eletrônica. Eu não posso falar o que eu penso realmente sobre as caixas mágicas. Não adianta vocês virem aqui no chat e comentar: ah, Deiko, você ainda acredita nelas? Não é que eu não acredito, não é que eu acredito, é que eu não posso falar o que eu penso. Porque o Brasil vive uma democracia relativa, entendeu? Se eu falar o que eu penso, amanhã meu canal é derrubado e eles vão abrir um inquérito eterno onde eles vão poder me censurar pro resto da vida, né? Vão me deixar lá eternamente, censurar as redes sociais. É assim que funciona no Brasil. Vocês podem comentar à vontade aí, mas a gente não pode falar o que pensa, tá? Mas até então eu não vi nada de errado, né? Tudo bem, precisava de chip, eles fizeram essa intermediação aí para trazer esses chips para cá para atualizar as urnas eletrônicas. Até aí, no meu entendimento, tudo bem, né? Mas veja a matéria que saiu aqui no Terra Brasil Notícias. Grave, artigo na Foreign Policy revela que desde 2021, Biden trabalhava para frear o governo Bolsonaro e mandar recado para a oposição americana com a ajuda de autoridades e militares brasileiros. Isso aqui já é outra história. Isso aqui já caracterizaria, sim, no meu entendimento, uma interferência, tá? Bom, vamos continuar lendo aqui, ó. Um artigo recente publicado na revista Foreign Policy trouxe à tona alegações de que os Estados Unidos, por meio da CIA e o Pentágono, estiveram ativamente envolvidos em ações para barrar o governo Bolsonaro no Brasil desde 2021. Essas ações teriam sido uma resposta direta às ameaças percebidas em um possível golpe que seria liderado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Olha só. Segundo o artigo, as operações americanas incluíram o translado de chips para as urnas eletrônicas brasileiras, uma medida que visava garantir a segurança e a integridade das eleições. O governo do Zewa, sob a administração de Joe Biden, teria atuado diretamente para assegurar a implantação das urnas eletrônicas e a realização segura do processo eleitoral. A revelação indica que a motivação dos Estados Unidos não se limitava a uma defesa da democracia, mas também a uma preocupação com possíveis repercussões internas. Uma operação bem-sucedida de Bolsonaro poderia, segundo o artigo, encorajar os opositores de Biden nos Estados Unidos, que já haviam tentado um golpe em 6 de janeiro de 21, né? Aquela narrativa que foi fomentada lá, né? Assim como 8 de janeiro, que aquilo foi uma tentativa de golpe, né? A questão do Capitólio lá nos Estados Unidos, né? Bom, o que a gente está vendo aqui, segundo esse artigo da revista Foreign, tá? E segundo diz aqui a matéria, que pode ter ocorrido sim essa interferência do governo americano para garantir as eleições limpas no Brasil. Eu não posso afirmar nada, só estou trazendo a notícia aqui para vocês, mas eu quero abrir aqui um questionamento, e aí eu peço que vocês coloquem nos comentários o que vocês acham. Vamos imaginar que fosse o contrário, que fosse o Trump, presidente dos Estados Unidos, e Bolsonaro tivesse sido reeleito aqui no Brasil, tá? Imagine que fosse o presidente Bolsonaro articulando com o Trump, né? Ou melhor, que fosse o Trump articulando com o Bolsonaro para manter ele no poder. E que para isso ele fizesse alguma coisa, como, por exemplo, intermediar a importação de chips aqui para o Brasil para atualizar as urnas eletrônicas. Vocês acham realmente que iriam estar falando de outra coisa senão isso na mídia brasileira? Vocês acham que o TSE não faria nada? Vocês acham que as eleições continuariam da maneira que foram em 2022? Se a situação fosse o inverso, sim ou não? Se vocês acham que está tudo normal e que aconteceria a mesma coisa que está acontecendo agora, ou seja, nada, se fosse o contrário, se fosse Bolsonaro e Trump e que essa articulação tivesse ocorrido realmente, meu amigo, aí você está com um sério problema. Você precisa acordar, porque você está dormindo, tá? Em berço esplêndido. Só esse artigo aqui já seria a base para o impeachment de Bolsonaro, para o TSE fazer alguma coisa, né? Mas permanecer da maneira que está, isso eu tenho certeza que não aconteceria. Então é isso. Vamos dormir com essa. Compartilhe esse vídeo. Mostre para as pessoas, né? Não sabemos
se esse artigo aqui ele retrata a realidade, não sabemos a autoria desse áudio, se ele realmente é verdadeiro. Dá para ver que tem edições nele, né? Então a gente não pode fazer afirmações, mas é muito grave realmente essas informações que foram trazidas aí. Compartilhe, deixe o seu like, não esqueça, isso é muito importante. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.